Bom, antes de partir ali para o Flutter, vamos continuar um pouquinho na documentação aqui para nós compreendermos alguns outros detalhes sobre o Gemini, tá? Então aqui em conteúdo, né, tabela de conteúdo, nós temos aqui alguns tópicos e nós vamos analisá-los, tá certo? O primeiro fala aqui sobre a questão da autenticação, tá? A gente já viu como é que funciona, né? Nós temos que criar uma chave, ó, que ele vai falar como criar essa chave para a API, como é que você pode utilizar esse Collab Secrets, como instalar a SDK do Python para fazer alguns testes, tá? Então, se você não quiser carregar a partir do seu .env, como eu fiz ali, tá? Então, tu pode utilizar esse Collab Secrets aqui, ó, tá? De acordo com a explicação que ele está fornecendo aqui. Bom, esse é um ponto que já está bem coberto aqui, né? Já utilizamos inclusive a nossa chave para consumir a API do Gemini. Daí tem aqui contagem de tokens. Esse também é um ponto interessante para você compreender, tá? Vamos entrar aqui e observar o que ele vai mencionar aqui para a gente, ó. Sobre a contagem de tokens. Bom, o que ele menciona aqui é que quando você está consumindo a API do Gemini, né, ele está contando alguns tokens, tá? Daí existem tokens de entrada e tokens de saída. Tokens de entrada é aquilo que você está mandando para a API. E tokens de saída é aquilo que a API está respondendo para você. Para os modelos do Gemini, ó, um token equivale a mais ou menos 4 caracteres. Mais ou menos, tá? Então, 100 tokens é mais ou menos entre 60 e 80 palavras em inglês. Isso acontece porque essa contagem de tokens é feita de forma computacional, tá? Então ele dá um exemplo aqui, ó. Um Z pode ser um token. Um D pode ser um token também. Palavras longas, palavras grandes, podem ser quebradas em diversos tokens, tá? Então é legal que você compreenda, né, essa contagem de tokens, porque quando se você começar a utilizar a API do Gemini de forma comercial, então você vai pagar pelos tokens de entrada e pelos tokens de saída. E assim funciona também nas outras APIs. Na API do ChatGPT é similar a isso daqui, tá certo? Ele menciona aqui, olha, quando o pagamento está habilitado, o preço que será pago será controlado de acordo com o número de tokens. Vamos entrar aqui para a gente ver isso, ó. Nós temos aqui a questão dos preços, preço para ajudar você a levar seu app para o mundo. E aqui, ó, sem custo financeiro. Sem custo financeiro, você pode fazer 15 solicitações por minuto. Você pode mandar 1 milhão de tokens por minuto e até 1.500 solicitações por dia. Então, dependendo da tua aplicação, de repente tu vai utilizar sem custo financeiro, tá? Se ela fizer até 15 solicitações por minuto, 1 milhão de tokens por minuto, é um monte, né? E 1.500 solicitações por dia, tá valendo. Agora, se passar disso daqui, aí vem aqui os pagamentos, né? Preços em dólares, tá? Quais são os limites? 1.000 solicitações por minuto e 2 milhões de tokens por minuto. De qualquer maneira, esses são os limites da taxa, tá certo? Qual é o preço de entrada? 1 milhão de tokens para prompts de até 128 mil tokens sai 35 centavos para cada 1 milhão de tokens, tá? 35 centavos de dólar. 70 centavos de dólar por 1 milhão de tokens para solicitações maiores que 128 mil tokens. Daí tem a questão do cache de contexto, né? Se alguma coisa for ficar em cache, tem aqui o valor para o cache. E aqui tem os prompts de saída, o preço da saída, tá? Então, é $1 para cada 1 milhão de tokens, para prompts de até 128 mil tokens, e 2,10 por 1 milhão de tokens para solicitações maiores que 128 mil, tá bom? Então é importante compreender
isso aqui, como é que funcionam os tokens, tá? Pois se a tua aplicação for para produção e utilizar mais do que isso daqui, você deve fazer essa contagem de repente, saber como é que você vai monetizar a tua aplicação para pagar esses custos aqui, tá? Perfeito. Essa então a contagem de tokens, tá? E aqui ele ensina também como é que você vai contando os tokens aqui para baixo, tá bom? Perfeito. Voltando aqui, nós temos arquivos, né? Trabalhando com o Gemini, enviando arquivos. Legal? Daí ele vai trazer aqui, ó, o exemplo da imagem. Foi exatamente o exemplo que nós trabalhamos, tá? Nós enviamos uma imagem para ele, depois ele traz aqui o exemplo mandando um outro tipo de arquivo. Como é que você pode fazer para excluir os arquivos? Os arquivos que a gente manda fica lá um tempo, tá? Fica alguns dias lá. Depois ele exclui automaticamente. No entanto, você pode diretamente, né? Ele menciona aqui, os arquivos são automaticamente deletados depois de 2 dias, tá? Mas você pode manualmente excluir um arquivo com este comando. Beleza? Muito bem. Então essa parte aqui é mostrando como enviar arquivos para o Gemini. Áudio. Isso aqui é legal, ó. Aqui ele vai mostrar para você como é que você pode mandar um áudio. Tá? Primeiro ele fala ali como instalar a API do Gemini, depois como configurar a tua chave. E aqui, ó, adicionando um áudio, tá? O prompt dele foi o seguinte, ó. Primeiro ele manda um áudio aqui, que é um discurso, se eu não me engano, tá? Ele vai mandar um discurso do Kennedy, de 1961, legal? Daí o prompt dele é o seguinte, ó. Ouça com cuidado o seguinte arquivo, tá? O seguinte arquivo de áudio. E depois me dê um sumário, um resumo, tá? E aqui, ó, ele fez um resumo do que ele ouviu. Isso é bem legal, tá? Imagina os tipos de aplicações que você pode desenvolver com base nisso daqui, legal? Muito bem. Depois nós temos aqui o JSON Mode. Sempre ele traz aqui como você instalar a API, como configurar a chave, e aqui ele mostra como ativar o modo JSON, tá? Por favor, mande aí uma lista de biscoitos, de receita de biscoitos populares utilizando o esquema JSON. E aqui, ó, ele manda o esquema para ele e a resposta vai vir no formato JSON. A gente fez isso daqui, tá? A gente pediu para ele responder em JSON e a resposta veio em JSON de forma tranquila, perfeito, né? Chamada de funções. O que é isso daqui, ó? Você pode criar funções, tá? Para que o Gemini ele utilize as funções que você criou, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou criando as funções soma, subtração, multiplicação, divisão. Daí eu estou chamando o modelo do Gemini, tá? E dentro do parâmetro tools, eu estou mandando as 4 operações que eu criei ali, ó, as 4 funções. Tranquilo? Daí, quando eu utilizar a API, eu vou setar esse parâmetro aqui, ó, Enable Automatic Function Calling, tá? Habilite o chamamento, a execução de funções de forma automática. Vou passar isso daqui como um true. Legal? Daí o prompt que eu passei para ele foi o seguinte, ó. Eu tenho 57 gatos e cada gato tem 44 luvas. Quantas luvas eu tenho no total? E aí o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a minha função de multiplicação nesse caso. Por quê? Primeiro eu passei a função de multiplicação para ele, aqui em Tools, e depois eu ativei o chamamento de funções de forma automática. Então ele entende que é para usar a função que eu mandei para ele. Beleza? Então, no lugar de ele multiplicar utilizando uma função que ele já possui, não. Ele vai multiplicar utilizando a função que eu passei para ele. Legal? Para isso que serve, então, essa questão das funções aqui, tá? Perfeito. Depois vem aqui, instruções do sistema. Vamos dar uma olhada nessa daqui também. Bom, nessas instruções do sistema, você vai passar mais instruções para ele, tá? De tal maneira que a resposta dele vai vir dentro de um contexto mais específico,
Porque você vai passar instruções para ele, tá? Não vai ficar tão aberto assim, tá certo? Por exemplo, ó, em System Instructions aqui, ó, nas instruções do sistema eu estou passando: você é um gato e seu nome é Neko. Então quando eu falar aqui, ó, Good morning, how are you? Bom dia, como é que você está? Ele já começa com se esticando, né? Que nem um gato, ó, tá? Fazendo algum barulhinho da garganta. Depois ele faz lá aquele barulho. Ah, eu tô bem, obrigado. Tá? Então ele começa a se comportar como se fosse um gato. Tá? Por quê? Porque eu passei essa instrução para ele. Daí vem outro exemplo aqui. Você agora é um pirata amigável. Tá? Fale como se fosse um pirata. Beleza? E aí ele falou de novo. Bom dia, como é que você está? E aí, ahoy there. Matei. Enfim, ele está falando como se fosse um pirata aqui, ó. Legal? Os termos, as gírias que ele está utilizando aqui é como se fosse um pirata amigável falando, tá certo? Daí tem esse Much Turning Conversations. Uma vez que você tenha definido que ele é um pirata amigável, tu pode continuar conversando com ele, que ele vai continuar se comportando aí como um pirata amigável. Tranquilo? Então é para isso que servem aí as instruções. Ele vai dar mais algumas opções aqui sobre as instruções que você pode passar para ele. Ele vai se comportando de acordo com as instruções que você passar. Tá? Você não precisa colocar essa instrução diretamente no chat, diretamente no prompt. Tu pode passar a instrução de forma separada e aí o teu prompt ele fica mais conciso, digamos assim. E a instrução ela já está lá definida, né, para o Gemini, tá bom? Legal? Daí nós temos aqui esses embeddings. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Embeddings, né? Bem no começo aqui ele explica que um embed é uma lista de números de ponto flutuante que representa o significado de uma palavra, de uma sentença ou de um parágrafo. Tá? Então você pode utilizar esses caras aí, por exemplo, para fazer buscas em documentos. Vamos ver se ele traz algum exemplo aqui. Aqui, ó, tá? De acordo com um texto, por exemplo, esse Hello World, tá? Ele vai criar uma lista de números, tal como essa daqui, tá? Então, quando você procurar por algumas outras sentenças no documento, por exemplo, ele vai fazer uma relação matemática entre esses termos, tá? E dessa maneira ele pode, enfim, encontrar termos correlacionados. Tranquilo? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, digamos assim, né? Provavelmente você não vai utilizar isso na aplicação que você vai criar para esse concurso que está ocorrendo aqui no Google, tá bom? Mas se você achou interessante, aprofunde-se nesse tema, né? Que você vai aprender bastante coisa. Finalmente nós temos o tuning. O que é ele aqui, ó? Learn how to improve model performance on a specific task through tuning. Tá? Então você pode melhorar a performance do seu modelo tunando, né? Essa palavra aportuguesada, tunando o seu modelo, tá? Melhorando o teu modelo. Então aqui ele vai explicar como é que você pode treinar o seu modelo para ele trabalhar melhor em tarefas específicas, né? Pode ser que você peça algo para o teu modelo, lá para o Gemini, né? Para a API do Gemini, mas a resposta não seja tão boa quanto você esperava. Você quer algo mais específico, então tu começa a treinar o teu modelo para ele fornecer respostas mais específicas dentro daquele contexto que você espera, tá? Então essa parte da documentação, ela vai explicar como fazer isso, como fazer esse tuning, né? Como tunar o teu modelo, tá bom? Muito bem, acredito que em termos de documentação é isso daqui, tá? Depois nós vamos partir aqui para os SDKs oficiais e vamos focar no Flutter, que é esse carinha aqui, tá bom?